Saiu agora no Poder 360 que Lula já cancelou 300 e lá vai mil dos Bolsa Família. Tem mais de 300 mil Bolsa Família cancelados, entendeu? A gente não sabe aqui, eu tô tentando entender, porque a gente não sabe, na questão desse cancelamento, se é fraude, mas uma coisa eu já sei, porque saiu que todo vereador eleito, se tivesse parente em assistência social, Bolsa Família, isso ia ser cortado. É um bocado de gente aí no desespero, viu, doutor? Então, Cardo, boa tarde a quem está nos acompanhando, boa tarde a todos. Esse ano de 2025 promete muitas peneiras, né, chamadas revisões pente finas, que é justamente o procedimento do governo para tentar localizar fraude, mas só que nessa iniciativa de buscar separar o joio do trigo para tirar o recebimento de benefício assistencial ou benefício previdenciário desses que são fraudulentos, termina muitas pessoas de bem perdendo seu próprio benefício. Então, em 2024 ficou comprometido a questão da Operação Pente Fino em função da greve do INSS e de outras medidas. Então, neste ano de 2025, possivelmente vai sair a Operação Pente Fino nesses benefícios assistenciais, inclusive o de transferência de renda como Bolsa Família, e também vai acontecer a Operação Pente Fino em relação ao auxílio-doença, que é atualmente chamado Auxílio por Incapacidade Temporária, e o BPC, né? Então, o governo já está se organizando, se armando, não tem mais greve, nem de médicos peritos, nem dos funcionários administrativos do INSS. Então, esse ano de 2025, as pessoas que estão recebendo esse benefício... Para ser exato com o senhor, veja só, tá aqui, cancelou 325.475 cadastros do Bolsa Família, isso em um mês. Tá? Segundo o Poder 360, citando dados do próprio governo, de dezembro a janeiro agora. E tá tocando. Eu tô achando, inclusive, que esse negócio do pessoal que foi candidato, que tem mais de 1.000 vereadores eleitos aí que teriam pessoas em Bolsa Família. Que não tá aqui ainda não, isso ainda vem grosso por aí, viu? A medida provisória assinada por Lula, agora em dezembro, Carnot, ela previa a necessidade de recadastramento no CadÚnico, né? Então, as pessoas precisam ficar espertas, porque antes você conseguir receber o seu benefício assistencial, seja um Bolsa Família, seja um benefício de prestação continuada, sem necessariamente ter inscrição no CadÚnico. Havia a recomendação de preferencialmente você ter no CadÚnico porque facilitava as coisas. No entanto, em função da alteração da medida provisória que aconteceu agora, mudando as regras do BPC, há uma necessidade legal para que as pessoas estejam no CadÚnico e não pode ter CadÚnico velho, antigo, com mais de 2 anos sem estar atualizado. Então, nessas atualizações, se descobre gente que arrumou emprego, se descobre gente que a unidade familiar foi alterada e houve um ligeiro enriquecimento, se descobrem fraudes. Então, também deve haver, né, já começou, na verdade, você mencionou aí mais de 300 mil pessoas que já estão com o benefício ameaçado. 5.021 municípios atingiu 90% do país. Num corte só. E o governo fez com que o Bolsa Família economizasse numa cacetada só 274 milhões de reais. A gestão do Bolsa Família, Carlinô, ela é utilizada por meio do CadÚnico e é federal. No entanto, o governo federal está usando de forma muito mais arraigada a questão da parceria com os estados e municípios. Aqui na Prefeitura do Recife, o CRAS, que fica lá na Cruz Cabugá, está extremamente atuante em relação a pedidos de demanda de benefício assistencial, a questão de recadastramento. Então, os municípios, né, o próprio município do Recife, entre outros, estão numa efervescência, né, de recadastramento, e nesse tipo de recadastramento é que se descobre erros, seja porque um vereador ou um familiar do vereador que tem uma renda incompatível com o próprio recebimento. Estamos também com o advogado Paulo Abuana. Eu estou vendo aqui o Donald Trump começou a demitir gente por rede social. No Brasil pode demitir por rede social, não? Não. Tem gente que demite por WhatsApp. O senhor não está demitido. A rede social, Carlos, ela já virou um instrumento que o judiciário já tem andado muito junto dele. WhatsApp, intimações de oficiais de justiça, audiências feitas aí por modos eletrônicos. Agora, ainda não está pacificada essa coisa. Demitir por rede social eu não vi ainda. Dr. Rômulo Saraiva, o governo, agora é fato, já caçou aí 365 mil Bolsa
Bolsas Famílias. Já são milhões, segundo o próprio governo, revela o Poder 360, economizado. Agora, o pessoal fica assim, isso um mês que eles disseram que ia ter esse pente fino, né? E tem as medidas assinadas pelo presidente. Tem a questão da prova de vida, a questão das aposentadorias, BPC. Como é que vai ficar essa situação? O que a pessoa pode fazer para se prevenir, para não receber, de repente, uma tromba, uma notícia ruim, perdeu o seu benefício? Pois bem, Cardo, em relação a esse assunto, também discorre algumas fake news em relação à Bolsa Família, em relação à prova de vida, inclusive a bandidagem, né, os estelionatários, eles utilizam esses assuntos como matéria-prima para aplicação de golpes. Então, toda vez que acontece novidades em relação à questão do Bolsa Família, CAD único, prova de vida, BPC, também há uma enxurrada de golpes em concomitância a tais situações. O fato é que esse ano há uma expectativa de que haja várias intervenções por parte do INSS para fazer medidas de identificar fraudadores, mas a mão do INSS termina muitas vezes atrapalhando a manutenção ou recebimento de um benefício por uma pessoa que atenda aos requisitos necessários. Então, por isso que causa uma certa inquietação e medo, toda vez que o governo fala em promover uma operação pente fino, e ele já falou, e ao que tudo indica, deverá sair neste primeiro semestre de 2025, que benefícios de prestação continuada, auxílio-doença, haverão de serem chamados, né, para saber se as pessoas se enquadram ou não na manutenção do pagamento desses benefícios. Então, sobretudo, pessoas que recebem benefícios por incapacidade, né, benefício de prestação continuada por incapacidade e benefícios previdenciários por incapacidade. Então, em relação a esses dois especificamente, a melhor recomendação é você se antever, porque na verdade não se sabe ao certo se você será chamado para participar de uma operação pente fino, né, quando finalmente o governo anunciar o chamamento da operação pente fino, não se tem certeza de quem vai ser chamado, mas preventivamente, considerando que muitas pessoas dependem do SUS e para você ser atendido por um médico do SUS demora 3, 4 meses ou mais, então a recomendação é que você, de forma preventiva, obtenha um laudo médico retratando o seu estado de saúde hoje. Não adianta ter laudos de 1, 2, 3 anos atrás, porque o INSS está interessado em saber como é que está a sua situação hoje. Então, o que é que deve conter nesse laudo? O CREMEP, né, o carimbo do CREMEP do médico, uma letra legível, a identificação em relação ao qual é o CID, né, o Código Internacional da Doença, se essa doença impede você de exercer atividade profissional, porque não é qualquer doença que garante benefício por incapacidade. Então, por exemplo, eu sou doente, eu tenho hipertensão, mas se eu tomo o meu remédio, eu consigo trabalhar normalmente. Então, é relevante saber a doença que atrapalha ou que impede você de exercer atividade profissional. E, por fim, a questão de, no laudo médico, identificar por quanto tempo você deve ficar afastado de suas atividades profissionais, por 30, 60, 90 dias ou por tempo determinado. Então, obtenha um laudo médico, porque há uma presunção de quando você não está comparecendo ao médico, né? Então, por exemplo, o INSS faz uma operação pente fino, chama você. Qual é o último laudo que você possui atestando a sua situação de incapacidade? Olha, o último laudo é de 2 anos atrás. E esse tempo todo você não submeteu ao tratamento médico, não tem receituário, não tem comprovantes ou exames de que você vem se cuidando. Então, o raciocínio que acontece por detrás de uma circunstância como essa é de que você ficou bom, porque se você não está indo para o médico é porque você já teria ficado bom. Então, a recomendação é você pegar um laudo médico atualizado para se preparar em relação a essas operações pente fino. E um outro assunto, Cardinô, que merece relevância é a questão da prova de vida. Existem fake news dizendo que não vai mais ter a prova de vida e isso não é verdade. Por quê? A prova de vida é um procedimento, uma rotina antifraude criada há anos no âmbito do INSS, que já foi copiada em outros regimes previdenciários, justamente para evitar a situação de fraude e economia aos cofres da Previdência Social. Infelizmente, no mundo todo, não é só aqui no Brasil, existe uma situação medonha, que é o fato de o titular de um benefício, de uma aposentadoria ou de uma pensão morrer, né, e pessoas próximas a ele continuar recebendo. Um filho, um cuidador de idoso, um terceiro, um parente, né, um enteado. Então, só para você ter ideia, recentemente, países com IDH, com um bom índice de desenvolvimento econômico, como Estados Unidos, Japão, Itália, Espanha, Áustria, né, tiveram situações recentes
de os filhos, né, mumificar a mãe, esconder a mãe, enterrar a mãe dentro de um quarto da própria casa para continuar recebendo a pensão por morte, né? Então, nos Estados Unidos... É um fenômeno mundial, né? Exato. Trambique na aposentadoria... Fraude previdenciária não é exclusividade aqui do Brasil. Olha só. Nos Estados Unidos, Carnot, tiveram 2 casos, um em Nova York, em que o cidadão escondeu a mãe por 30 anos, né, e ficou recebendo os proventos todos os meses dela, e aí terminou sendo descoberto e foi para a cadeia. Em Chicago, teve um cidadão que também omitiu a morte da mãe e ele passou a travestir-se como a mãe, né? Ele usou... passar pela mãe. Passar pela mãe. Então ele usava peruca, batom, óculos, bengala, vestido da mãe e ia todo mês no banco receber o dinheiro da mãe. Na Áustria, o cidadão pegou a própria mãe, botou dentro de um quarto, né, não noticiou às autoridades públicas que a mãe tinha morrido, né, e tomou cautelas para não subir o odor, para que os vizinhos não tomassem conhecimento. Então ele passou a desidratar a mãe, depois pegou areia para gato e enterrou a mãe nessa areia de gato, né, e ficou recebendo a pensão justamente pela questão da prova de vida. Então, a prova de vida aqui no Brasil tem uma importância muito grande, porque... E continua. Continua existindo. O que aconteceu, de fato, foi uma mudança em relação ao procedimento. Até dezembro de 2022, recaía nas costas do aposentado o ônus dele ter todo ano e numa agência bancária ou ir no INSS atestar-se vivo, mostrar que estava vivo. A partir de janeiro de 2023 até a presente data, esse ônus não é mais por parte do aposentado. É o INSS quem tem a responsabilidade de fazer o cruzamento de dados com base nas informações que o INSS possui e compartilha com a Administração Pública Federal para saber se você está vivo ou não. Então tem várias formas de o INSS descobrir. Quando você renova a sua carteira de habilitação, quando você vota na última eleição, quando você é atendido no INSS pelo aplicativo ou pelo site, quando você comparece numa agência, liga para a Central 135, quando você declara imposto de renda, saca a aposentadoria, faz empréstimo consignado, né, é vacinado no SUS ou é atendido no SUS. Então existe um banquete de dados que o INSS tem ao seu dispor, que ele consegue identificar se a pessoa está viva ou não. Na última